A cidade foi invadida por zumbis. E este homem está fazendo compras no supermercado, para o caso de ter sede enquanto estiver fugindo. Ele tem 2 baldes grandes de água. Em seguida, ele foi até a recepção para fazer o check-out. Não há ninguém lá. Mas há regras. Mas então ele se lembrou de que havia esquecido o abridor de latas. O homem encontrou um abridor de latas e uma tesoura. Mas então um zumbi entra no local. Talvez tenha passado muito tempo sem ver um ser humano. Mas ele está tentando ser como o homem e ficar no supermercado. Bruce estava tão assustado que nem sequer respirava, pois achava que o zumbi iria embora logo. Mas, depois de um longo tempo, o zumbi ainda estava farejando, como se tivesse sentido o cheiro dele. Em seguida, começou a seguir a direção do cheiro. Se continuar assim, será descoberto. Bruce se move com cautela em direção à porta. O zumbi fez contato visual com ele e depois o atacou. Mas Bruce não percebeu que os zumbis que ele viu na TV eram todos rígidos e lentos. Mas os zumbis daqui são muito ágeis e, se forem um pouco lentos, podem ser mordidos. Bruce finalmente escapou do supermercado. Mas esse zumbi não vai deixá-lo ir. Os dois foram e voltaram para um estacionamento cheio de ônibus escolares. Para evitar ser mordido, Bruce só pode circular ao redor dos ônibus escolares. Mas esse não é o momento para o zumbi ficar sem forças. Então, Bruce sobe no ônibus com toda a sua força. Por sorte, os zumbis ainda não conseguem rastejar e não subiram para agarrá-lo como ele fez. Os zumbis continuaram a sibilar de baixo para cima. Foi a primeira vez que Bruce viu um zumbi de perto e pessoalmente. Ele não sabia que era tão assustador. Com cuidado, ele foi para a parte de trás do carro e tentou encontrar uma chance de pular. Mas o zumbi continuou a segui-lo e a dar tapas no ônibus escolar. Seus olhos eram muito ferozes. E então ele quase pulou. Bruce também percebeu que, se o andarilho ficasse furioso, ele poderia pular e comê-lo. Então, ele se sentou para evitar o zumbi. Então ele se sentou para evitar que o zumbi o visse. Talvez ele não fosse tão violento. Quando Bruce se deitou, o zumbi ficou muito mais calmo. Depois de um tempo, ele ficou aliviado por não haver mais nenhum movimento lá embaixo. Mas ele ainda estava inquieto e cuidadosamente se virou para dar uma olhada mais de perto. Mas quando Bruce chegou à parte de trás do carro, ficou chocado ao descobrir que os caminhantes não tinham ido embora. Ele estava suando muito e tentou se esgueirar para a frente do carro. Naquele momento, ele ficou tão assustado que se levantou e correu para a parte de trás do carro. Mas ele não percebeu que o zumbi havia entrado no carro. Ele subiu no capô do carro e tentou lutar com Bruce de frente. E então o atacou com tanta força que Bruce quase se machucou. Por sorte, o zumbi não consegue pular. Então não está vindo atrás dele. Bruce teve a chance de recuperar o fôlego. Ele estava prestes a empurrar a porta para escapar, mas não percebeu que o zumbi estava guardando a porta. Bruce ficou tão assustado que se jogou pela janela, mas não importava o quão rápido ele corresse. Os zumbis continuavam seguindo. Ele não teve escolha a não ser se esconder em um armazém e usar um armário para cobrir a porta. Ele não percebeu que havia outra saída, mas os caminhantes já haviam entrado e estavam bem atrás dele. Bruce teve que entrar sorrateiramente em um depósito próximo, mas a porta externa já estava trancada. Se os caminhantes viessem atrás dele, as consequências seriam desastrosas. Nesse momento, Bruce notou o machado pendurado na parede, com uma arma na ponta dos dedos. Ele se sente confiante de que será capaz de acabar com os caminhantes. Ele queria se esgueirar por trás, mas, no momento seguinte, o andarilho virou a cabeça e o assustou. O comportamento de Bruce irritou os caminhantes. Naquele momento, um humano apareceu na frente dele. Bruce grita por ajuda e entra em uma livraria, onde se deita no chão, apenas para ser seguido pelos caminhantes. Não há muito espaço aqui. Então é apenas uma questão de tempo até que os caminhantes descubram. Naquele momento crítico, um tiro foi ouvido, atingindo a cabeça do zumbi. Acabou sendo o transeunte e os zumbis estavam lutando juntos. Eu não imaginava que haveria uma pessoa tão justa nesse mundo apocalíptico. Além disso, ele matou o zumbi com alguns golpes. Bruce pensou em sair para agradecer quando tudo estivesse calmo. Infelizmente, embora o homem tenha matado o zumbi, ele também foi mordido. Bruce então pegou uma tigela e cuidou do homem. Do outro lado da sala, um homem está conversando com uma garota, mas, no momento seguinte, um andarilho se aproxima repentinamente e dá um tapa no vidro. A moça correu para fechar as cortinas. Trent, lá atrás, apenas disse: "Você tem muito tempo livre." E isso irritou Sean. Ele pegou uma faca e tentou lutar com o homem. Os dois discutiram em voz alta e nenhum deles cedeu. Naquele momento, outro homem entrou com alguns alimentos enlatados. Em sua mente, o mais importante é comer. A situação é que há 3 zumbis do lado de fora e 5 deles estão presos nesta casa de chá. E eles parecem estar mantendo uma distância segura uns dos outros. Acontece que, há algumas horas, Trent estava dirigindo seu carro com 2 mulheres para a zona de segurança. Mas, então, um SUV preto apareceu atrás deles com a intenção de tirar a gasolina do carro. Começou uma batalha, mas eles não perceberam que havia um obstáculo na frente deles. Os 2 carros foram destruídos e a mulher que estava atrás foi diretamente nocauteada. Para piorar a situação, 2 caminhantes os estão perseguindo. Trent e uma das mulheres, Amy, foram os primeiros a correr para a casa de chá, ao verem que a pessoa que os atingiu os estava seguindo e pedindo ajuda. Trent os deixou entrar porque não podia se conter. Ele estava reclamando que eles o haviam forçado a sair da estrada e que ele já deveria estar em uma zona segura. Mas o homem à sua frente brincou dizendo que ele estava sentado atrás. O motorista havia se transformado em um zumbi e estava lá fora. Trent ficou sem palavras. Então os 2 homens deixaram suas diferenças de lado e foram para o canto para combinar um plano. Amy abriu as cortinas para olhar para fora e viu alguém que ela conhecia. E essa mulher agora é um zumbi que acabou de ser jogado para fora do carro de Trent. A rapidez da situação a assustou. O pior é que seu
seus companheiros viram as hordas de zumbis e eles podem chegar aqui hoje à noite ou amanhã de manhã. E nesse caso eles estarão mortos com certeza. Trent e os dois combinaram um plano. Eles foram até a cozinha e pegaram suas armas. Em seguida, pediram que Amy, a mais fraca, ficasse batendo na janela para chamar a atenção dos zumbis. Enquanto isso, os 4 aproveitaram a oportunidade para sair e enfrentar os caminhantes. Mas eles subestimaram a força dos zumbis. Em poucos segundos, os zumbis se dispersaram e fugiram. Por sorte, Amy abriu a porta a tempo e eles escaparam com vida. Vendo que essa solução não funcionava, Sean teve outra ideia. Podemos lhes dar comida e sair daqui. Então, ele pegou 2 de seus companheiros e foi até a porta ao lado para ter uma conversa secreta. E eles acabaram jogando Amy, a mais fraca, para os caminhantes. Mas Trent não queria que isso acontecesse, mesmo que ele tivesse acabado de conhecer Amy. Afinal de contas, eles passaram por muitas dificuldades juntos. E ele não suportava ver isso. Quando Trent não concordou, Sean quis usar a força. Os dois lados pegaram suas armas e se prepararam para lutar. Sean tinha uma equipe de 3 homens e achava que poderia vencer. Mas, naquele momento, Amy notou um arranhão no braço de Sean. Ela imaginou que ele devia ter sido mordido durante a luta contra os zumbis e provavelmente seria infectado mais tarde. Quando questionado por seus companheiros, Sean só conseguiu se defender dizendo que havia se arranhado na porta. Em seguida, ele ameaçou jogar Amy para os zumbis. Mas, então, o enredo mudou para pior. Os companheiros atrás dele pegaram um extintor de incêndio e atingiram Sean diretamente na nuca. Em seguida, eles se aproximaram de Sean e o espancaram. Sean continuou implorando por misericórdia. Mas Trent o jogou impiedosamente pela porta para se tornar um almoço de zumbi. Foi então que os outros 3 sobreviventes chegaram e viram Trent arrastando o homem para alimentar os caminhantes. Enquanto o zumbi estava comendo, o homem atirou na cabeça do zumbi sem dizer uma palavra. Ao som do tiro, os outros que estavam na sala também pegaram suas armas e foram em direção ao zumbi. O problema que os estava incomodando foi finalmente resolvido. As 7 pessoas que sobreviveram ao vírus zumbi finalmente se reuniram. Todos estão armados e prontos para ir para a zona segura, onde enfrentarão mais zumbis. A cidade inteira foi invadida por zumbis. Mas esses 2 soldados ainda estão jogando xadrez. Um deles percebeu que algo estava errado e pegou seu binóculo para olhar para baixo. Alguns sobreviventes apareceram aqui de repente. Eu não achava que eles conseguiriam sobreviver sem armas. Mas o que os 2 soldados não sabem é que esses sobreviventes despretensiosos estão prestes a destruir todos aqui. Jack viu uma beldade loira entrando pelo monitor. Ele simplesmente pediu que eles entrassem e os deixou entrar. Mas quando chegou a hora de checá-los, Jack estava incrivelmente sério. Quando chegou a vez de Gina, ele ficou olhando-a de cima a baixo. Gina não resistiu aos insultos de Jack, porque ela não queria afetar o plano por causa de si mesma. Jack não conseguia parar de olhar para trás no elevador. Depois, ele piorou a situação ao colocar Gina sozinha no quarto escuro para encontrar a oportunidade perfeita para falar com ela. Gina estava apavorada, mas a ideia de ter tantas pessoas do lado de fora a acalmou. E Bruce, que lutou contra os zumbis no ônibus escolar, também está aqui, mas seu corpo está muito fraco. Enquanto isso, seus companheiros também iniciaram seu plano. Joan leva Trent e os outros sorrateiramente quando ninguém está olhando. Eles estão trabalhando juntos para assumir o controle do arsenal. Dean chutou o guarda no estômago enquanto ele brincava com sua pistola. Depois, ele o deixou inconsciente e Amy o compensou. Kik também era um grande jogador na cidade antes do surto do vírus zumbi. Ele era um ladrão famoso. Não demorou muito para que ele abrisse a porta do arsenal. Quando entraram, foi um verdadeiro deleite. Há equipamentos suficientes aqui para equipar uma empresa. Mas tirar as armas de lá não foi fácil. Eles tinham um plano antes de chegarem aqui. Dean e os 3 roubariam as armas e as transportariam para fora pelos dutos de ar. Trent deveria cortar a energia do local. E a tarefa mais importante era a de Joan. Ela entrou sorrateiramente no salão de baile e tirou o casaco para criar pânico. Joan tinha acabado de dar alguns passos quando um homem se aproximou dela. Ao tentar fazer mais contato, ele não percebeu que a mão de Joan de repente se iluminou com uma faca afiada. Foi quando Trent cortou a energia. Joan aproveitou a oportunidade para matar o homem. Enquanto seus companheiros estavam ocupados, Jack não notou nada de errado. Ele entrou no quarto escuro para falar com a bela mulher à sua frente. Mas o acesso lhe foi negado. Um Bruce enfraquecido gritou para que ele parasse, pois não gostou do que viu, vendo que alguém estava estragando sua diversão. Jack estava prestes a lhe dar uma lição sem dizer uma palavra quando a energia acabou. Jack percebeu que algo estava errado e saiu. Enquanto ele fugia, Gina aproveitou a oportunidade para carregar Bruce para fora da casa. Ela não foi muito longe antes de perceber que Jack estava sendo dominado pelos zumbis. A base inteira estava cheia de zumbis. Assim que Gina escapou, seu companheiro acendeu uma fogueira e a jogou para bloquear a saída e impedir que os zumbis mutantes saíssem correndo. Do outro lado, Amy e Will estavam prontos para escapar pelos dutos de ventilação com armas. Mas, naquele momento, houve uma grande mudança. O som de zumbis e pessoas pedindo ajuda veio de baixo. Em seguida, houve uma barragem de tiros. Amy estava tão assustada que cobriu a cabeça, mas teve sorte de não ser atingida. Mas quando ela virou a cabeça, Will havia desaparecido. Nesse momento, Amy sabe melhor do que ninguém. Assim que uma pessoa morre, o vírus zumbi em seu corpo entra em ação e ela se transforma em um zumbi em um segundo. Amy não se atreveu a respirar um momento para chamar o nome de seu companheiro. Mas não houve resposta. No momento seguinte, porém, seu companheiro se transformou em um zumbi. Ela se esforçou ao máximo para rastejar para frente, mas os dutos de ventilação eram muito estreitos. Os zumbis continuavam a persegui-la e não lhe davam a chance de recuperar o fôlego. Amy fez o possível para subir até a saída, mas no momento em que ela sacou a arma, os zumbis já estavam bem na sua frente. Amy, inconscientemente,
esticou o pé e chutou a cabeça do zumbi, mas essa coisa não sentia dor. E quanto mais ela o chutava, mais excitado ele ficava. Amy estava prestes a morrer aqui quando Dean apareceu de repente. Eles acabaram de escapar e se esconderam em um armazém próximo para começar a dividir o saque. Dean abriu o pacote que havia trazido e o encheu de armas. Amy pegou uma submetralhadora e a experimentou. Nesse momento, os outros sobreviventes também correram para o local. Trent quebrou o tornozelo no escuro depois de cortar a energia. Mas, entre os sobreviventes, Joan não viu seu amante Will, mas ela não sabia que Will já havia se transformado em um zumbi. Ela estava prestes a perguntar quando um barulho alto veio do lado de fora. Várias pessoas ficaram alertas instantaneamente, pegaram suas armas e se esconderam na cozinha vizinha. Em seguida, viram alguns zumbis correndo como se estivessem assustados. Em seguida, ouviram alguns tiros e um soldado apareceu na frente deles. Quando ele saiu, eram os 2 soldados que estavam jogando xadrez. O rosto de Dean estava contorcido, porque o surto do vírus zumbi foi obra deles. Felizmente, os estúpidos soldados não sabiam a verdade, e baixaram a guarda quando viram Dean de uniforme. Então eles disseram às pessoas daqui que havia uma rota segura através do armazém até os arredores do centro da cidade, e depois uma milha através da cidade até o estádio, que era a verdadeira zona segura. Isso finalmente colocou um sorriso nos rostos de Dean e Gina. Com a proteção dos soldados e de todas as armas, os sobreviventes se sentem mais confiantes. Eles estão alinhados e prontos para um ataque de zumbis. Mas, naquele momento, o líder dos soldados tirou sua mochila e sugeriu que eles deveriam descansar aqui esta noite. Várias pessoas baixaram a guarda instantaneamente, exceto esse Dean. O soldado lhe perguntou por que ele não estava descansando. Dean achou que seria mais seguro ter um guarda, mas o soldado disse que ficaria com a primeira guarda. O outro soldado tinha uma expressão estranha no rosto. Estava claro que eles estavam escondendo algo da multidão. À noite, quando todos estavam dormindo, Gina foi acordada por um barulho. Então ela percebeu que Dean e os 2 soldados haviam desaparecido. Por precaução, ela pegou sua arma e saiu para procurá-los. Quando passou por uma passagem, viu algumas pessoas. Ela as seguiu e descobriu que os 2 soldados haviam levado Dean para um destino desconhecido. E o uniforme de Dean havia sido retirado. Gina perguntou por que Dean estava sendo preso. Os soldados apenas responderam que ele era um homem perigoso e um soldado falso. Acontece que Dean foi preso por alguns soldados quando o vírus zumbi surgiu, porque Dean estava escondendo uma grande quantidade de dinheiro roubado. Os soldados estavam ávidos por esse dinheiro e queriam prender Dean por causa do dinheiro. Mas Dean encontrou uma desculpa para se esgueirar até eles. Então, Dean os despiu de seus uniformes e assumiu seus nomes. Esses 2 homens eram os companheiros do soldado que também tinham interesse pessoal no dinheiro. Por causa do dinheiro, eles levaram Dean sem levar em conta os sobreviventes. Em seguida, mentiram para Gina e disseram que enviariam outra equipe para encontrá-los. Mas Gina foi esperta o suficiente para confiar em Dean e não nesses 2 soldados estranhos. Ela sacou uma pistola de sua cintura e atirou nos 2 no local sem dizer uma palavra. Dean estava tão assustado que olhou diretamente para Gina. Ele não esperava que Gina fosse tão decisiva. Quando os 2 voltaram correndo, não explicaram muita coisa, mas tinham que sobreviver por conta própria. Obviamente não se podia contar com os soldados, mas o velho subiu estranhamente do lado de fora do portão. Então ele viu um cachorro caminhando lentamente em sua direção. Pensei que o velho levaria o cachorro com ele. Em vez disso, o homem deu meia volta e foi embora sozinho. Eles não deram muita importância ao fato. Depois, foram ao estádio para encontrar suas famílias. Mas, assim que chegaram, perceberam que algo estava errado. Estava tudo muito quieto. Naquele momento, um zumbi apareceu de repente na frente deles. Dean pegou sua arma e atirou sem dizer uma palavra. Quando ele olhou ao redor, um grande número de sobreviventes também apareceu do outro lado. O destino deles é o estádio. Mas os zumbis continuam aparecendo aqui e Gina está preocupada que eles já tenham caído. Nesse momento, uma mulher tem medo de que os zumbis ainda estejam vivos e quer subir e atirar neles novamente. Mas, antes que ela possa dar alguns passos, outro andarilho se aproxima de repente e a pega. A metralhadora da mulher dispara incontrolavelmente contra Joan. Em poucos segundos, ela começou a cuspir sangue e se transformou em um zumbi. As pessoas ao seu redor ficaram assustadas e fugiram. Dean teve que liderar a subida das escadas para o estádio. Mas, à medida que eles subiam, mais caminhantes apareciam. Eles só podiam se esconder em um canto e observar os outros sobreviventes lutando contra os zumbis. Mas os zumbis eram tão ferozes e ágeis que pularam em cima de todos. Em pouco tempo, eles dispersaram a multidão. Assustado, Bruce não olhou para a direção certa e correu para o outro lado. Naquele momento, Amy também estava assustada, mas Dean estava lá para protegê-la. Mas, naquele momento, um zumbi apareceu de repente na nossa frente. Amy levantou sua arma e atirou aleatoriamente, mas acidentalmente acertou um transeunte. Ela não teve tempo de pedir desculpas. Apenas atirou novamente. De repente, um avião de caça passou voando e jogou uma bomba, deixando as 2 inconscientes. Aparentemente, os militares abandonaram esse lugar. Eles não se importam mais com os sobreviventes daqui. É verdade que não se pode confiar em ninguém em situações críticas. Por outro lado, Trent tem dificuldade para andar por causa de sua lesão na perna, mas Gina não o abandonou. Ela o está protegendo. Naquele momento, uma bomba caiu e deixou Trent inconsciente. Felizmente, Gina o levantou a tempo. Joan ficou invulnerável depois que se transformou em um zumbi. Os tiros da metralhadora não conseguiram matá-la. E então a metralhadora de Bruce caiu no chão e foi agarrada por outro sobrevivente. Então ele atirou em Bruce. Joan pode ser um zumbi, mas não pode ser intimidada por seus companheiros sobreviventes. Ela atacou o homem e salvou Bruce. Mas Bruce foi alvo de mais 2 walkers e teve que fugir. Não importa o que aconteça, os zumbis sempre adoram seu corpo gordo. Em pouco tempo,
Bruce atraiu centenas de caminhantes, forçando Bruce a correr como uma mosca na parede para uma estrada subterrânea, esperando que ele conseguisse se safar. Do outro lado, Dean e Amy são forçados a entrar em um viaduto e estão sendo atacados por caminhantes na frente e atrás deles. Trent e Gina chegam para se juntar a eles. Eles estão tentando escapar, mas Dean está sendo atacado por um andarilho. Dean saca uma arma de sua cintura e o mata com um tiro, mas, antes que ele pudesse se recuperar, outro grupo de caminhantes surgiu atrás dele. Dean estava tão assustado que correu e matou alguns no caminho, mas assim que alcançou seu companheiro de equipe, Trent, ele se tornou um fardo para o grupo por causa do ferimento na perna. Duas mulheres o estão segurando, e ele está ficando mais lento. Gina pegou sua pistola para tornar a morte de Mil menos dolorosa. O grupo então foge rapidamente quando uma porta de aço aparece na frente deles. No momento em que fecharam a porta, eles deram um suspiro de alívio, mas não se atrevem a ficar, pois não demorará muito para que a porta seja arrombada pelos caminhantes. Então, finalmente chegaram ao estádio, mas ele estava excepcionalmente silencioso. Quando desceram as escadas, tudo estava vazio, não houve resgate. Como os militares haviam dito, estavam todos abandonados. Eles estavam com o coração partido, esperando ver suas famílias, mas não sabiam que morreriam ali também. Nesse momento, a trama sofreu uma grande reviravolta. Um homem gordo de camisa apareceu de repente na escada em frente a eles. Várias pessoas ficaram imediatamente alertas e levantaram suas armas, prontas para atirar, mas, no momento seguinte, o homem baixou lentamente a arma e uma menina apareceu atrás dele. Gina não conseguia acreditar que a menina era a filha que ela sempre quis. Por outro lado, Bruce está em uma situação muito embaraçosa, com centenas de zumbis o perseguindo. Por sorte, ele é um corredor rápido e conseguiu escapar. Bruce descobriu que seu carro estava sem gasolina, então teve que pegar emprestado do carro de outra pessoa. Ele quase morreu sufocado ao tentar sugar a gasolina, mas Bruce não baixou a guarda, porque não muito longe dele havia um zumbi procurando por um humano. Assim que o tambor ficou cheio, ele se virou cuidadosamente e foi em direção ao seu carro. Durante o processo, ficou olhando para trás para evitar que o zumbi o atacasse por trás, mas assim que encheu o tanque, o andarilho à sua frente fez um movimento e correu em sua direção. Ele usou sua última coragem para colocar gasolina no tanque ou não conseguiria escapar. Ao ver que os zumbis estavam bem na sua frente, Bruce se esquivou e entrou no lado do motorista do carro. Mas assim que ele ligou o carro, os zumbis pularam em cima dele. Ele ficou tão assustado que deu um chute no acelerador e jogou o zumbi para fora do carro. Mas a estrada estava cheia de lixo, impedindo o carro de se mover. E, nesse momento, outro andarilho apareceu na frente dele. Ele bateu na janela de Bruce. Bruce ainda estava em estado de choque e não conseguia parar de olhar para trás para ver se o outro andarilho estava chegando. De repente, uma garota apareceu na frente do carro com as mãos postas, pedindo a Bruce que a deixasse entrar. E ela disse que estava grávida e que morreria se ficasse aqui. Diante do pedido desesperado da mulher, Bruce finalmente baixou a guarda e abriu a porta. A mulher mal podia esperar para entrar no carro e abraçou Bruce para expressar sua gratidão. Em seguida, ela abriu secretamente a porta do motorista. Em seguida, o marido da mulher atacou Bruce por trás. Não consigo acreditar como esses dois são ruins. Então o homem puxou Bruce para fora do carro e a jogou para fora. Nesse momento, a mulher ainda estava reclamando que seu marido estava apenas roubando um carro e não precisava matar ninguém. Mas o marido a mandou calar a boca e foi embora. Mas o para-brisa estava coberto de sangue e eles não conseguiam ver para onde estavam indo. Então bateram em algo e pararam. O carro ficou preso e não dava partida. Quando saíram do carro para verificar, ficaram horrorizados ao descobrir que Bruce, que tinha acabado de ser morto, havia se transformado em um zumbi. Ele gritou e se levantou. Depois correu em direção a eles. Eles ficaram tão assustados que fugiram, mas Bruce não estava disposto a deixá-los ir e pulou sobre o homem. Naquele momento, a mulher não se importou com o marido e fugiu sozinha. No momento crítico, o homem pegou um tijolo e nocauteou Bruce. Em seguida, ele correu para um depósito e fechou a porta. Bruce bateu na porta com um pouco de força e caiu de cabeça. Depois se levantou. O homem empurrou um armário e o pressionou contra Bruce. Depois entrou embaixo do carro. Bruce estava tão irritado que gritou alto e continuou tentando agarrá-lo. Bruce o seguia cada vez mais de perto, sem deixá-lo ir embora. Na confusão, o homem abriu a porta e correu para fora. Ele viu vários sobreviventes sendo afugentados por Bruce. O homem assumiu o controle do carro e fugiu. Bruce não pararia até que mordesse o homem até a morte, desde que conseguisse sua vingança. Nesse momento, o homem estava tão assustado que não sabia o que fazer, porque Bruce subiu no teto do carro e quebrou o vidro. O homem acelera o carro e o balança de um lado para o outro em uma tentativa de jogar Bruce para fora. Mas Bruce está se segurando na grade e não o solta. Por fim, o homem perdeu o controle do carro e bateu. Como um zumbi, Bruce já é um morto-vivo. Ele se levantou lentamente, embora seu rosto estivesse inchado, mas conseguiu sua vingança. Mas ele não sabia para onde ir e começou a correr. Naquele momento, Bruce se viu no espelho e parou por um longo tempo. Embora tivesse se tornado um zumbi, parecia ainda ter alguma consciência humana. Esse homem faminto está correndo há 3 dias na neve a 40 graus abaixo de zero. Mas ele não se atreve a parar porque é um zumbi com mais fome do que ele correndo atrás dele. O zumbi vai comer o homem no almoço. Mas o homem não quer desistir e continua correndo. As duas pessoas famintas correram por dezenas de quilômetros, uma atrás da outra. Naquele momento, uma casa apareceu de repente na frente deles. Em sua empolgação, o homem acidentalmente caiu no chão. Ao ver que os zumbis estavam bem na sua frente, ele fez o possível para se levantar novamente. Em seguida, começou a acelerar o passo em direção à casa e os caminhantes o seguiram. Ao ver uma fileira de arame farpado à sua frente, o homem não hesitou em se abaixar e perfurá-la. Mas, naquele momento, o zumbi pulou.
Agarrou o pé esquerdo do homem e tentou mordê-lo. O homem estava morrendo de medo, pois não conseguia se mover. O homem estava morrendo de medo. Continuou-se movendo e finalmente puxou o pé para trás. Por sorte, o zumbi não sabia como atravessar os obstáculos. Ele estava se agarrando ao pé, mas continuava mordendo. Nesse momento, houve um súbito tiro por trás. O homem soltou um longo suspiro e depois se deitou no chão. Nunca se sentiu tão confortável. A pessoa que atirou no zumbi foi Gina. Gina e seus 3 amigos foram atacados por andarilhos no estádio e encontraram sua filha. Eles não queriam morrer na cidade sem a ajuda dos militares. Para fugir dos zumbis, eles foram para um lugar frio com poucas pessoas. Mas o pior desse lugar não são os caminhantes. É a humanidade. Para sobreviver, você precisa de 3 coisas: abrigo, comida e armas. Sempre há um avião de resgate deixando suprimentos. Os sobreviventes geralmente lutam ferozmente por essas 3 coisas. No momento, pai e filho estão ocupando um supermercado. O idoso segura uma sacola e enche freneticamente de comida. Ele teme não ter o suficiente para comer enquanto estiver fugindo. Então, ele lembrou ao filho para se apressar. Mas então o homem ouviu um pedido de ajuda do lado de fora. Com cuidado, ele foi até a porta e gritou para que o homem saísse. Mas quando viu que era uma menina e que os pais dela estavam mortos, pediu ao pai e ao filho que a deixassem entrar. O velho foi gentil e disse que era apenas uma criança. Portanto, não havia necessidade de ser tão defensivo. O homem deu ouvidos ao pai e abriu a porta. Assim que a menina entrou, o velho lhe entregou uma garrafa de água, mas a garota não a bebeu. Ela se esgueirou até a porta dos fundos quando eles não estavam olhando e abriu a porta externa. Gina e os outros entraram sorrateiramente e foram ao supermercado, sem dizer uma palavra. Eles os expulsaram e assumiram o controle de todo o supermercado. Este é o mundo do Armagedon. As pessoas são tão selvagens quanto os animais. Elas fazem qualquer coisa para se proteger. Depois de meio-dia de trabalho, eles reuniram suprimentos suficientes e planejaram ir para a próxima zona segura. Conseguiram encontrar um carro, mas ele não pegava. Naquele momento, um estrondo alto assustou Gina. Era um grupo de sobreviventes armados. Então eles se esconderam, mas eles os avistaram e voltaram. Dirigiram seus SUVs até eles. Dean e Amy correram para salvar suas vidas. No mundo do Armagedon, os seres humanos são os animais mais aterrorizantes. A única maneira de sobreviver é matando uns aos outros. Os dois foram forçados a entrar em uma casa por causa do grande número de pessoas que não conseguiam lutar com força. Então optaram por se esconder. Mas assim que se esconderam, foram seguidos pela outra parte. Dean estava planejando atacar por trás. Ele não esperava que o outro cara se virasse naquele momento. Ele ficou tão assustado que fugiu antes de ser descoberto. Em seguida, eles se esconderam no escritório e tentaram escapar. Mas outro homem entrou pela porta. Eles só conseguiam se esconder atrás da porta e não ousavam dizer uma palavra. Quando o homem se virou, eles se arriscaram e saíram correndo. Mas antes que pudessem ir longe, ouviram um barulho e o seguiram. Do outro lado, um idoso avistou um carrinho de comida e suspeitou que alguém estivesse escondido nele. Então subiu para dar uma olhada. Ele estava certo. Gina e sua filha estavam escondidas lá dentro. Gina estava pronta para sair e lutar com ele. Mas, naquele momento, o tio foi atraído pelo som de tiros do lado de fora e saiu correndo. Quando Gina e sua filha saíram, viram Amy esperando por elas. Mas Dean não estava em lugar nenhum. Acontece que Dean estava ferido e foi ele quem disparou o tiro naquele momento. Ao ver que Dean estava gravemente ferido, Amy foi ajudá-lo sem dizer uma palavra. Mas Gina foi muito fria e disse que Dean atrasaria a fuga deles. Ela não se importava com o passado. Dean estava tão furioso que gritou com Gina por ser tão cruel. Amy não iria abandoná-lo e tentou ajudá-lo. Mas Dean estava com dificuldade para andar. Nesse momento, Gina não quis mais esperar. Chamou a filha e deixou o local. Amy entrou em pânico quando viu Gina se afastando. Naquele momento, a gangue o perseguiu novamente. Para evitar que Dean fosse pego e baleado, Amy o empurrou morro abaixo e correu como isca. O homem que estava na liderança teve uma ideia ruim. Ele ia tomar Amy como refém para pegar os suprimentos de Gina. Então, ele amarrou Amy ao carro. Dessa forma, Amy recuperou sua vida. E Dean não morreu. Ele estava andando sozinho na neve. Ele estava andando sozinho na neve e no gelo. Mas era difícil para ele andar com seus ferimentos. O pior é que uma figura apareceu de repente atrás dele. Estava muito longe para saber se era um andarilho ou uma pessoa. Então Dean se virou e começou a correr. Mas quando chegou a um penhasco, ele caiu acidentalmente. Dean demorou um pouco para recuperar os sentidos após a queda. Mas quando ele virou a cabeça, percebeu que havia um zumbi ao seu lado. Por sorte, Dean era corajoso ou teria morrido de medo. Ao ver que havia corpos de zumbis por toda parte, Dean não se atreveu a ficar mais tempo e foi embora. Mas, naquele momento, sua mão estava doendo e ele a esfregou por um longo tempo. Mas ela não esquentou. Então, ele viu um par de luvas na mão de um zumbi ao seu lado. Dean hesitou e decidiu correr o risco de pegá-las. Primeiro, ele chutou o outro lado para ter certeza de que não era uma morte fraudulenta. Depois se abaixou e estendeu a mão para pegá-la. Depois que Dean saiu, o zumbi pareceu sentir o frio e seus dedos continuaram tremendo. Por outro lado, Gina encontrou um abrigo com sua filha. Gina e sua filha encontraram um abrigo. Ela queria entrar para se aquecer, mas um andarilho apareceu do lado de fora. Gina tem um rifle sniper de primeira linha, mas ainda está muito nervosa. Se ela errar, o andarilho a encontrará. Gina está se concentrando muito. 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 Ao ver que o zumbi está na mira, ela puxa o gatilho. Mas ela não é uma profissional. Afinal,
Esse tiro erra e permite que os zumbis vejam onde estão se escondendo. Gina estava tão assustada que não sabia o que fazer. Carregou a arma e estava pronta para atirar novamente. Mas os caminhantes estavam bem na frente deles e eles tiveram que sair. Ao vê-los fugir, o zumbi recebeu um impulso de energia, mas quando olhou para eles, eles haviam desaparecido. Acontece que Gina levou sua filha discretamente para a parte de trás do zumbi. O zumbi estava tão furioso que não parava de uivar e logo encontrou um ao outro. Naquele momento, o zumbi caiu acidentalmente e se atrasou um pouco. Os dois correram na direção da casa e finalmente chegaram à porta. A garota tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Mas, pensando bem, deve haver alguém lá dentro. Então ela bateu na porta freneticamente e gritou por socorro. Gina estava atrás dela, apontando a arma para atrasar a filha. A porta finalmente foi aberta e as duas se esquivaram para entrar. Um homem fecha a porta atrás de si, mas ele não é o único na casa. Gina virou a cabeça e viu que havia outros 4 homens na casa e cada um deles tinha uma arma. O mais estranho é que a mulher do meio parecia ter ganhado na loteria quando os viu entrar. Gina também percebeu que havia algo errado e estava atenta ao inesperado desde que entrou. Ela se escondeu em um canto com sua filha e fez uma fogueira. Por meio de sua conversa, elas ficaram sabendo que a mulher com a pistola e seus 2 filhos foram forçados a entrar na casa pelos caminhantes, e que esse é o único abrigo em um raio de 160 km. Este homem, Paul, é o proprietário desta casa, mas ele perdeu o controle do lugar. Como os aviões lançam suprimentos regularmente, o homem o forçou a ir buscá-los. A família de Paul vê que eles vão fazer isso e não tem escolha a não ser obedecer. Ele não queria ir porque havia tantos zumbis lá fora que, se ele fosse, talvez não conseguisse voltar. Mas o homem se aproximou e disse: "Se você não for, matarei sua esposa agora mesmo." Paulo não teve escolha a não ser concordar em partir à noite. Naquele momento, a moça subiu as escadas para usar o banheiro, mas quando ela se virou, havia outro homem escondido atrás da porta. Obviamente, ninguém na casa sabe que ele existe. Para passar o tempo, Gina levou sua filha para jogar cartas com ela, mas então o homem de chapéu se sentou e disse: "Você tem cheiro de verdade." Quando ouviu isso, Gina ficou imediatamente alerta, mas não disse nada. Obviamente, as mulheres bonitas são mais vulneráveis nesse momento. À noite, Paul estava pronto para partir. Sua esposa já havia preparado uma mochila para ele. Os dois se despediram. Logo ele está do lado de fora, olhando ao redor, e não há sinal de andarilhos. Dentro do armazém, havia um snowmobile pronto para ser conduzido para pegar os suprimentos. Mas assim que ele entrou, um andarilho apareceu do lado de fora, batendo na porta. Paul estava tão assustado que não conseguia respirar. Quando o andarilho se acalmou um pouco, ele ligou o carro sem parar. Felizmente, não houve acidentes e o carro foi ligado em pouco tempo. Mas então os caminhantes bloquearam a saída. Nesse momento crítico, Paul pegou um pedaço de madeira e abriu a porta lateral. Gritou e continuou batendo na porta para atrair os zumbis para esse lado. Paul aproveitou a situação para abrir a porta da garagem. Em seguida, ele saiu em seu snowmobile. Mas Paul não poderia imaginar o que aconteceria com a casa logo depois que ele saísse. Sua esposa foi morta por aquele homem e se transformou em um zumbi. Este homem dormiu em uma árvore a noite toda em um clima de menos 40 graus. Quando acordou, ele queria descer da árvore e voltar para a cama para ter uma boa noite de sono. Mas, nesse exato momento, um zumbi feroz correu em sua direção. Por sorte, o homem não desceu ou teria morrido instantaneamente. Mas ele não podia ficar lá em cima daquele jeito. Naquele momento, algo mudou. O zumbi lá embaixo parecia ter sido atraído por alguma coisa. O homem olhou em volta com olhos arregalados para se certificar de que os zumbis já haviam fugido antes de pular da árvore com tranquilidade. Mas o mais estranho é que o homem não voltou correndo para a casa. Em vez disso, ele pegou alguns pedaços discretos de madeira no chão e os segurou nos braços. Embora ele não estivesse ferido, o som da madeira caindo no chão atraiu os zumbis de volta. O homem não teve tempo para pensar. Ele teve que entrar correndo na casa para se proteger. Ele bateu na porta várias vezes, mas ninguém abriu a porta para ele. O homem gritou ansiosamente por ajuda e a porta finalmente se abriu. Mas o pior é que o cano de uma arma preta estava apontado para sua cabeça. Há um zumbi atrás dele e um cano de arma na sua frente. O homem está em um dilema. Ele só pode implorar e suplicar para fazer o que quiser se o deixarem entrar. Por fim, o homem conseguiu entrar na casa, e a pessoa que estava segurando a arma era Gina. Em poucos passos, o homem percebeu, para seu horror, que sua mãe e seu irmão haviam sido mortos a tiros. Acontece que, na noite passada, a senhora idosa estava com medo do frio e queria que alguém saísse e pegasse lenha para se aquecer. Neil e seus homens tentaram forçar Gina a sair da casa porque havia muitos deles. E eles achavam que Gina não havia feito nada pelo grupo desde que trouxera sua filha para cá. Mas Gina, com uma arma na mão, não obedeceu às ordens deles. Ela se levantou e os advertiu que, se tentassem forçá-la a sair novamente, ela estaria em apuros. Pensando que sempre havia uma maneira de lidar com a situação, a senhora idosa ordenou que seu segundo filho saísse para buscar lenha. Mas quando ele voltou, caiu porque estava muito nervoso e foi encontrado por um andarilho. Em pânico, o homem fugiu para uma árvore e dormiu por toda a noite. Mas foi durante sua noite fora de casa que algo grande aconteceu na sala. Neil estava prestes a intimidar Omar, uma garota indefesa de cabelos longos. Os dois começaram a discutir por causa de algumas palavras, mas Omar já estava de mau humor quando pensou que o marido tinha saído para comprar mantimentos e estava atrasado. A agressividade de Neil a levou ao limite de sua paciência, mas ele não esperava que Omar se transformasse em um zumbi logo depois de morrer e o atacasse. Os dois caíram juntos da escada, preocupada com o filho. A senhora idosa pegou uma garrafa e a jogou na cabeça do andarilho. Neil se solta e procura um pedaço de pau para se defender, mas o andarilho continua perseguindo. Naquele momento, a senhora idosa amaldiçoou o andarilho. Quando o zumbi ouviu isso, ficou energizado e pulou em sua direção.
Felizmente, a senhora conseguiu se esquivar rapidamente antes que outro zumbi aparecesse. Mas então aconteceu a coisa mais triste. O zumbi mirou em sua mãe, atacou-a e a mordeu. A pobre família está em um estado de devastação. Vendo que as coisas estavam saindo do controle, Gina decidiu atirar neles. A senhora idosa estava morrendo de medo. Ela não esperava que essa mulher fosse tão cruel. Mas não muito tempo depois, a senhora começou a fazer um escândalo e disse que suas rações estavam faltando. Gina não se incomodou em falar com eles e os matou a tiros. Quando o homem voltou e viu a morte de sua mãe e de seu irmão, ele só pôde chorar em segredo. Ele não era mais arrogante, mas obedientemente jogou a lenha na lareira para se aquecer. Então, Gina apontou uma arma para sua cabeça e perguntou-lhe, de forma provocante, se ele ousaria dizer aquelas palavras para mim novamente. Para sobreviver, o homem só poderia seguir as ordens de Gina. Do outro lado da sala, um homem ouve um alarme repentino do lado de fora e, ansioso, separa seus suprimentos, porque o mundo exterior logo será invadido por zumbis. Ele é o único sobrevivente de sua família. Todos os outros se transformaram em zumbis. Ele pegou um taco de beisebol para se defender e subiu as escadas para pegar uma arma. Mas assim que chegou à escada, um barulho estranho veio de trás dele. Ele pegou o taco e se virou para dar uma olhada, mas ficou chocado. As duas filhas se transformaram em zumbis. Elas estavam ajoelhadas no chão, mastigando um cadáver. Pior ainda, elas perceberam que seu pai estava logo atrás delas. O que antes era um bebê pequeno agora é a coisa mais perigosa do mundo. E elas se levantaram e pularam no homem. O homem se virou e subiu correndo as escadas para o sótão. Mas os dois zumbis continuaram a persegui-lo. Por sorte, o homem fechou a porta a tempo. Naquele momento, o homem tinha lágrimas nos olhos. Ele não conseguia pensar muito porque havia zumbis perseguindo humanos na rua e ele tinha que fugir para a zona segura o mais rápido possível. E o próprio homem é um policial com muita experiência em combate. Ele abriu a porta de um armário e retirou uma caixa cheia de armas. Em seguida, vestiu uma jaqueta vermelha e um colete à prova de balas e se preparou para ir para a zona segura, para evitar a perseguição dos zumbis. Ele também fugiu para a fria terra de ninguém. Ele se aproveitou de sua posição como policial e rapidamente montou uma unidade armada. Primeiro, ele tomou Amy como refém em troca de suprimentos. Em seguida, capturou Paul, o homem que Neil forçou a sair em busca de suprimentos. Em seguida, ele obteve dele a localização do abrigo. Paul estava tão assustado que até contou a eles quantas pessoas estavam na casa. Mas então o líder, Wade, foi atacado por outra equipe sobrevivente. As mãos de Amy estavam amarradas e ela não sabia o que fazer com os tiros. Mas teve sorte de escapar. Em meio ao caos, Wade não queria se envolver. Então pegou Amy e foi para o abrigo. Toda a equipe o seguiu, mas, assim que chegaram lá, notaram um andarilho com uma mão vindo em sua direção. E foi aí que Amy se tornou útil. Wade lhe entregou um pedaço de pano e pediu que ela agitasse as mãos acima da cabeça. A mensagem é para dizer a Gina que eu tenho seu amigo. Então desista do abrigo. Estou em menor número e, se ela resistir, matarei sua filha também. Em seguida, veio uma rajada de tiros de metralhadora que derrubou Gina no chão. Felizmente, ela encontrou abrigo a tempo de evitar ser morta. Naquele momento, outra dupla de sobreviventes saiu e lutou com a equipe de Wade. Gina estava segura por enquanto, mas não ia ficar sentada esperando ser morta. Ela virou a cabeça para ver que seu companheiro havia sido baleado em algum momento. Ao ver que a outra parte logo se tornaria um zumbi, nesse momento, Amy teve uma má ideia. Ela pegou Paul e foi para o porão e o jogou no chão para evitar que ele saísse do porão. Amy estava certa. Havia um homem que queria entrar na casa por um atalho. O homem foi cuidadoso, mas não percebeu que havia um andador lá embaixo. E Paul era tão forte depois que se transformou em zumbi. Do outro lado, Wade e alguns de seus homens também estão tentando entrar. Eles quebraram uma janela para ter certeza de que era seguro e depois entraram direto. Um dos homens estava com medo de que Amy escapasse. Então ele teve uma má ideia e a amarrou na grade. Mas então um andarilho pareceu avistá-la. Embora o zumbi não consiga ficar de pé, mesmo que rasteje, ele a morderá. Amy estava tão assustada que tentou fugir, mas suas mãos estavam amarradas. Quando o andarilho se aproximou, ela conseguiu derrubar a grade com toda a sua força. Em seguida, Amy subiu as escadas correndo e tentou escapar pela janela. Mas havia também dois caminhantes do lado de fora, batendo freneticamente na janela. Amy estava tão assustada que se sentou no chão e tentou fugir, mas quase levou outro tiro na cabeça. Demorou um pouco para se recuperar, mas ela não está ferida. No momento em que encontrou uma parede para se proteger, balas foram disparadas ao seu lado. A essa altura, as duas ondas de sobreviventes do lado de fora estão lutando por abrigo até o ponto de não haver mais retorno. Não é seguro correr em nenhuma direção. Quando viu dois sobreviventes correndo com armas, Amy se escondeu imediatamente, mas eles foram mortos a tiros no local antes que pudessem ir longe. Amy não se atreveu a respirar. Por sorte, os olhos do homem não eram bons o suficiente para perceber que Amy estava se escondendo atrás dele. Amy ficou muito aliviada quando eles se afastaram. Então, ela reuniu sua coragem e se preparou para sair correndo para escapar. Mas antes que pudesse ir longe, ela viu dois sobreviventes lutando com armas. Uma mulher de chapéu foi morta a tiros no local. Mas então o homem viu Amy e apontou uma arma para sua cabeça. Eu não esperava que uma mulher matasse um homem e a salvasse. Ela viu que Amy tinha a mesma cor de pele que ela. Então foi gentil. Mas, no momento seguinte, um zumbi apareceu e pulou sobre a mulher. Amy pensou no fato de que tinha acabado de salvar sua vida e bateu na cabeça do zumbi com um pedaço de pau. Em seguida, colocou as mãos em volta do pescoço do zumbi. Nesse intervalo, a mulher pegou a pistola no chão e atirou na cabeça do zumbi sem dizer uma palavra. Embora a mulher tenha sido salva, ela também estava assustada, pois se tivesse chegado mais tarde, teria sido mordida, antes que ela pudesse agradecer.
Viu um avião no céu lançando um pacote de resgate. Amy se virou para ver Wade logo atrás dela. Depois da luta, o outro grupo de sobreviventes havia sido eliminado, mas seu próprio lado havia sofrido grandes perdas. E então a mulher que acabara de salvá-la levantou uma arma e apontou para ela. Acontece que ela é uma das integrantes da gangue de Wade. Nesse momento, Wade não queria soltar Amy e amarrou suas mãos para levá-la com ele em busca de suprimentos. Durante a luta, Gina não disparou um único tiro e se escondeu na banheira com sua filha, sem ousar respirar. Naquele momento, um homem com um machado entrou de repente e disse a ela para ficar quieta. Gina ficou aterrorizada e tentou freneticamente carregar a arma, mas ela estava emperrada. Ao ver Gina tentando se matar, o homem estava com pressa. No momento seguinte, um homem com uma submetralhadora os encontrou. Elas estavam prestes a morrer e estavam assustadas demais para fazer barulho. Por sorte, o homem ouviu o som de um avião. Ele pensou que deveria haver alguns suprimentos caindo. Então não se importou com eles. Deu meia volta e foi embora. Só então eles recuperaram suas vidas. Mas o homem estava tão assustado que caiu de joelhos e implorou a Gina que poupasse sua vida. Ele disse que não estava correndo nenhum perigo e que poderia levá-los ao aeroporto. Em 2 dias, um avião viria buscar os sobreviventes. Mas Gina não acreditou nele e estava prestes a puxar o gatilho. Mas o homem tem uma fala mansa. Ele jura por Deus. Ele costumava trabalhar no aeroporto como mecânico de aviões e tem-se escondido nesta casa apenas para se manter vivo. Ele foi o homem que se escondeu atrás da porta quando a garota foi ao banheiro. Quando ele disse isso, Gina baixou a guarda e estava pronta para deixar que ele lhe mostrasse o caminho para o aeroporto. Mas o homem levou a mãe e o filho para uma caminhada matinal sem sequer ver o aeroporto. Gina ficou furiosa e quis matá-lo. Para evitar que sua filha a visse matando, ela segurou uma arma e ameaçou o homem, levando-o para o lado e fazendo-o se ajoelhar no chão. Quando sua filha o encontrou, ela se aproximou e implorou por ele. Gina teve que tolerar a situação, pronta para encontrar uma chance de matá-lo secretamente. Mas o homem não era estúpido. Ele sabia que Gina tinha se movido para matar. Então, ele levou Gina para encontrar um novo abrigo. Por outro lado, Wade e seus homens tinham acabado de encontrar suprimentos quando, de repente, perceberam que algo estava errado. Um exército de sobreviventes apareceu ao mesmo tempo não muito à frente. Cada um deles está armado. Brandisse a eles para pararem ou ele atiraria. Mas os homens abrem as mãos e dizem que não querem fazer mal, que só querem compartilhar os suprimentos. Mas o líder do grupo, Wade, está com dúvidas. Primeiro, ele diz à mulher ao seu lado para abrir o caixote e ver o que é dentro. A mulher encontrou uma barra de ferro em sua mochila e abriu o engradado em questão de segundos. Dentro havia mais de uma dúzia de caixas de vários tamanhos. As duas mulheres usaram toda a sua força para levantar uma delas, pois obviamente deveria haver algo bom lá dentro. Quando abriram a tampa, perceberam que todas estavam cheias de armas de última geração, embora não fossem alimentos, para sobreviver em um apocalipse cheio de zumbis. As armas são naturalmente mais importantes. Nesse momento, a outra parte deu alguns passos à frente e disse que eles deveriam receber sua parte justa. Eu não sabia que o Wade queria pegar os bons primeiro e depois dar o resto. Ele não os tratava como seres humanos. Eles estavam bastante irritados, mas não podiam fazer nada a respeito. Afinal, agora estavam sendo mantidos sob a mira de uma arma. Wade assentiu com satisfação e deixou que as duas mulheres começassem a escolher as armas. Mas então houve uma grande mudança. Havia um homem do lado oposto da rua que se aproximou silenciosamente e tentou atacar sorrateiramente. Wade levantou sua arma apressadamente. Os dois estavam discutindo com suas armas. Amy percebeu que, se eles continuassem assim, talvez ela não conseguisse escapar. Então ela se levantou, arriscando-se a levar um tiro. Ela foi para o meio da sala, ergueu as mãos e implorou que parassem. Que parassem de matar uns aos outros e que se unissem para combater os caminhantes. Amy está certa, mas isso não significa nada para as pessoas que querem isso.